Oi, estudantes do quinto ano, estamos novamente aqui para mais uma aula de matemática, né, professora Nilma? Hoje trabalhando com igualdade. Professora Rosânia, mais um dia com uma aula de matemática, aprendendo coisas novas e agradecendo também ao professor Ed Carlos por ter nos ajudado a elaborar todas essas aulas. Isso mesmo. Então, vamos ver que material precisamos hoje? O nosso caderno, o lápis e a borracha, que você já deve ter organizado, mas vamos dar um tempinho bem pequenininho para que vocês terminem de organizar ali na casa de vocês. Sentem num lugar legal que dê para vocês fazerem as atividades junto com a gente. Verdade. Então, já pegou seu material? Vamos relembrar a aula passada? Na aula 28, nós vimos como são realizados os nossos desejos. Vocês lembram que vai ter persistência? Isso mesmo. Com persistência a gente consegue tudo. Nós vimos as regularidades. Lembra aquele truque que a professora Rosana ensinou lá naquela subtração? Que foi muito legal? Então, ela aplicou as regularidades da subtração. E ficou também uma tarefa, né? Com certeza, sempre deixamos uma tarefinha. Você fez? Então, vamos conferir a nossa tarefa. Continue essa sequência de operações usando as regularidades. A da adição e depois a da subtração. E você tem que explicar qual foi a regularidade usada. Vamos lá. 150 mais o que dá 1000? 850. 200 mais o que vai dar 1000? 800. E agora, para saber o próximo, o que eu faço? Vamos olhar o primeiro termo lá, a primeira parcela. De 150 foi para 200. Quanto subiu? 50. Vamos para a segunda parcela. 850 para 800 diminuiu 50. Então, vamos agora subindo 50 na primeira parcela, vai dar 250 mais 750. Na próxima, 300 mais 700. Na próxima, 350 mais 650. Conferiu certinho aí? Isso, depois até dá para conferir com a calculadora depois de fazer, né? Claro, você pode usar a calculadora mesmo para a conferência da sua tarefa. E agora a subtração? 200 menos o que vai dar 200? Zero. 210 menos o que dá 200? 10. 220 menos o que vai dar 200? 20. E agora? Eu fui subindo de 10 em 10, tanto no minuendo quanto no subtraindo. Então, 230 menos 30. A próxima sobe 10, 240 menos 40. Certo? Então, conferida a tarefa. Temos ainda a explicação? Como é que você fez? Nós fizemos aqui de uma forma. Não precisa estar igual, né? É verdade. Não precisa estar do meio com as mesmas palavras. Isso. Desde que tenha a mesma ideia. Então, a explicação da adição. Vamos lá, professora Rosane. A primeira parcela aumenta de 50 em 50. E a segunda diminui de 50 em 50. E o que acontece com a soma? Permanece igual. Já na subtração é um pouquinho diferente. Isso. Para manter a diferença igual sempre, tem que fazer um pouco diferente. O minuendo aumenta de 10 em 10. E o subtraindo também vai aumentar de 10 em 10. Exatamente. E a diferença sempre é a mesma. No nosso caso aqui, 200, né? Exatamente. Não mudou. Isso foi da aula passada. Então, se você escreveu mais ou menos isso, né, essa ideia com as suas palavras, está certo. Agora vamos para a aula de hoje. E hoje vocês já viram que trouxemos aqui algumas coisas, né? O que será que temos hoje? A história se chama Acusações. Então agora é a hora da história. Acusações. Certa vez, em uma cidade do interior de Minas, um padeiro foi ao delegado e deu queixas do vendedor de queijos, que, segundo ele, estava roubando, pois vendia 800 gramas de queijo e dizia que estava vendendo
1 quilograma. O delegado pegou o queijo de 1 quilograma e constatou que só pesava 800 gramas. Mandou então prender o vendedor de queijos sob acusação de estar fraudando a balança. O vendedor de queijos, ao ser notificado da acusação, confessou ao delegado que não tinha peso em casa e, por isso, todos os dias comprava 2 pães de meio quilograma cada, colocava os pães em um prato da balança e o queijo em outro. Quando o fio da balança se equilibrava, ele sabia que tinha 1 quilograma de queijo. O delegado, para tirar a prova, mandou comprar 2 pães na padaria do acusador e pôde constatar que 2 pães de meio quilograma se equivaliam a 1 quilograma de queijo. Concluiu o delegado que quem estava fraudando a balança era o mesmo que estava acusando o vendedor de queijos. A moral da história: nós somos um pouco assim e muitas vezes acusamos os outros de nossos próprios vícios. Não julgue para não ser julgado. O que aconteceu na nossa história hoje? O que vocês acharam da história? O que nós vimos na história? Nós vimos que uma pessoa foi lá reclamar de outra pessoa, de uma coisa que ele estava fazendo. Exatamente! O que nós podemos aprender? Que nós não devemos julgar os outros precipitadamente. Exatamente! Né? A gente tem que constatar as coisas para depois afirmar ou não afirmar uma coisa. Porque quem se deu mal no final foi o padeiro. Claro, pois ele tava roubando os pães. Imagine quando ele reclamou do vendedor de queijo porque estava sendo roubado. Mas imagine quantas pessoas o próprio padeiro roubou. Exatamente. O que aconteceu na nossa história? Então nós os trouxemos aqui uma balança para vocês verem como funcionava a balança. Esse tipo de balança quase não é mais usado hoje em dia. Bem pouco. Agora nós já temos as balanças digitais, né? Sim, que são bem mais precisas, né? E é bem mais difícil também roubarem os outros, defraudar. Como funciona uma balança de pratos? Tipo essa aqui. Essa aqui, ela é uma caseira, bem simplesinha. Mas existem balanças muito boas de pratos. Foram as primeiras balanças que a humanidade criou para que pudesse pesar ou saber quanto de massa que tinham os objetos ou pessoas. E principalmente porque no começo eram feitos trocas, né, professora Rosane? Isso, exatamente, que nem aqui. Eu comparava pesos. Então, o que acontece? Em um dos pratos são colocados pesos. 1 quilo, 2, que são uns pezinhos de ferro. E no outro prato, eu coloco aquilo que eu quero saber o peso. Então, no caso, ele colocava o quê? Ele colocava o queijo no prato que ele estava comprando. E ele ia lá de manhã, comprava 2 pães. Vocês imaginem que esses aqui são os pães, tá? A gente tem que usar a imaginação. E daí, o que ele fazia? Ele pegava 2 pães, colocava de um lado. E depois ele colocava o queijo que ele produzia e tinha que ter, ele deduzia. Tirava aqui, ó. Eu tirei daqui o negocinho, ó. Elas têm que ficar equilibradas na mesma linha, né? Como o vendedor de queijo tinha perdido os pesos, ele usava o pão que ele comprava. E o padeiro vendia cada pão por meio quilograma. E o queijo dele, então, meio quilograma mais meio quilograma, 1 quilograma. E daí ele fazia isso com todos os queijos e ia lá levar pro padeiro vender na panificadora. Então, era isso que ele fazia. Ele não sabia que o pão tinha menos de meio quilograma. Ele confiava no padeiro. Isso, porque em um dos pratos tinha que colocar os pesos. Como ele não tinha, ele usava o pão. E no outro, então, ele colocava o queijo até dar 1 quilograma. Quando o equilíbrio, ó, aqui fica em equilíbrio, ó. Quando eu tiro aqui, ó, o que acontece? O pesado cai. Isso. Então, ó, tem o mesmo peso, a mesma massa os dois, ó. Eles ficam em equilíbrio. Então, é assim que funciona uma balança de pratos. Então, aqui, ó, em nossa história, os pesos eram usados, eram o pão do padeiro, que tinham meio quilograma. Ou deveriam ter meio quilograma. Que segundo o padeiro, por isso que a gente colocou entre parênteses. E, na verdade, cada pão só tinha 400 gramas. Como tinha 400 mais 400, 800. O queijo ficava com 800.
Então, o padeiro descobriu isso, porque ele tinha os pesos certos. Aí ele pesou o queijo, mediu a massa do queijo e viu que só tinha 800. O delegado fez o quê? Foi lá e prendeu o vendedor de queijo, claro. Por quê? Por que ele prendeu? Porque ele estava roubando. Aí o vendedor de queijo falou, mas é que eu não tenho os pesos para fazer a pesagem dos meus queijos. Então eu vou lá e compro pão. E daí acontecia isso. Aí o delegado foi atrás e foi comprar o pão. O que ele descobriu? Descobriu que o padeiro é que estava fraudando a balança. E passando a perna em muita gente, não só no vendedor de queijos. Exatamente. Então, vamos pensar juntos. O que significa isso? Eu posso dizer aqui que 400 mais 400 igual a 800. Vocês concordam comigo? Concordam com a gente? A balança está aqui retinho. Aqui que tem que ficar reto. Olha aqui, se eu tirar um dos pães, o que vai acontecer com o queijo? Ele vai ficar mais pesado. Aí não tá certo aqui. Se eu colocar o pão de volta, o que acontece? Ele volta pro equilíbrio. Isso mesmo. Daí, quer dizer que este lado é igual a esse. Lembram do título da nossa aula? Igualdade. Exatamente. A balança é um exemplo de igualdade. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos tirar as nossas... Vou colocar aqui de volta aqui a trava pra gente medir certinho. Daí nós tiramos o queijo e os pães. Isso. Agora vamos fazer outra atividade aqui. Se a gente pegar 250 gramas e 250 gramas desse lado. Quanto que eu tenho, 250 mais 250. Quanto que eu vou ter que colocar do outro lado? Se eu colocar 250, vai dar certo? Não, porque você tem 2 vezes 250 lá. Que dá 500. Então vamos colocar o 500 aqui. Deu certo? Ela ficou em equilíbrio? Vamos ver? Ficou em equilíbrio. 250 mais 250 é igual a 500. Mas eu quero colocar mais um saquinho de 250 gramas aqui. O que acontece? Ela vai ficar mais pesada do lado de lá. Isso porque 250 mais 250 é 500. Mais 250, 750. E aqui só tem 500. Não dá. Mas eu trouxe mais um saquinho. Então, olhem lá, vamos ver. Se eu colocar 250, já coloquei aqui. Se eu colocar agora aqui também, será que vai dar certo? Você equilibrou novamente a balança, professora Rosane. Sim, porque, vamos ver aqui. 250 mais 250... 500. Mais 250... 750. Então, guarda o número 750. 750. Aqui, 500 mais 250... 750. Então, deu certinho. A balança tá igual, O sinal de igual não importa quantas parcelas eu tenho, antes ou depois. O resultado final tem que ser o mesmo. Deste lado tem que ser igual a este. Então, se a gente somar tudo, vai dar 750. Se eu tiro 250... eu tenho que tirar daqui também 250. Exatamente. Vai ficar igual de novo. Se eu tiro mais 250... Opa, não dá. Não tem mais 250 lá. Mas eu quero tirar o 500. O que eu posso fazer? Eu posso trocar o 500 pelas duas de 250. Verdade. As duas de 250 são a mesma coisa que o 500. Será? Vamos ver. São, se eu tenho lá duas de 250, igualdade. Tá certo. Só que ela demora um pouquinho pra ficar calma aqui. Isso. Ficou igual. Então, e se agora vamos tirar uma? A professora vai tirar um lá também. Vamos ver. Ficou de novo igual, porque 250 é igual a 250. Equilibramos a balança novamente. Isto se chama igualdade. Na adição temos isso. Na subtração também, porque fomos tirando, dá certo. Desde que um lado, no final, 250 gramas igual a 250 gramas, que foi o que a gente chegou. Então, agora vamos anotar lá no nosso caderno. A aula 29, a data que você está fazendo essa aula, o título igualdade. Aí tem um probleminha para vocês. Quais pesos devem ser colocados na balança para que ela fique em equilíbrio? Então, naquela balança lá, nós temos 1 quilograma do lado de cá. Do lado de lá, eu tenho um peso de 5 quilogramas e mais um peso de 1 quilograma. Para
que ela fique equilibrada, quais daquelas alternativas ali eu preciso usar? Exato. Esses são aqueles pesos que a gente falou antes, né? Isso. Que o vendedor de queijo tinha perdido. Então, vamos lá? Vamos dar um tempinho para vocês anotarem isso no seu caderno e marcarem letra A, B ou C. Na verdade, vocês não precisam copiar os desenhos, tá? Só a resposta, né? Isso, faz como nós fizemos no primeiro quadro lá, né, professora Rosane? 1 mais Alguma quanto coisa, vai dar isso. 5 mais 1. Exatamente. É igual. Isso mesmo. Então, tempinho para vocês. Então, agora vamos conferir se você encontrou o resultado. Vamos fazer a conta aqui na minha folha aqui e você confere se você fez no caderno igual. Então, eu tenho lá, a minha balança tem 1 igual a 5 mais 1. Que a gente sabe que não é igual. Que não é igual. Por quê? Porque 1 não pode ser igual a 6. E a balança... Exatamente. Então, eu tenho as opções lá, 2 mais 1 mais 1. Vamos ver a opção A. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 é igual a 5 mais 1? Não, porque 5 mais 1 é 6. É 6. E 4 não é 6. Agora vamos para a opção B. 3 mais 2 é 5. 5 mais 1, 6. 6 é igual a 6? Isso! Então, aqui eu vou pôr 3 mais 2 mais 1 igual a 5 mais 1. Oh, deu certo. Porque o último não daria certo, por quê? Porque 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Mais 1 que já estava lá, 7. Ficaria mais pesado. Exatamente. Então, a balança ia ficar agora para baixo se a gente marcasse a letra C. Então, aqui é 6, que é igual a 6. Exatamente. Agora, podemos dizer que é igual, porque a balança ficou retinha. Antes, ela estava o quê? Estava desequilibrada, né? Exatamente. Um lado pesava mais que o outro. Agora tem mais uma atividade e essa você vai fazer. Você não precisa copiar a balança, pode fazer assim como a professora fez aqui no quadro. Exatamente, não precisa copiar tudo isso e desenhar tudo. Depois, quando a gente terminar a aula e você tiver um tempo, vocês podem até desenhar. Isso. Mas agora o tempo não vai dar para isso, né? Senão a gente não consegue ver muitas coisas hoje. Então vocês copiem, não precisam copiar o desenho, só os números e encontrar o peso da mochila. Isso. Ok? Então, um tempinho.
Então vamos conferir a resposta? Então vamos lá. A mochila mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 1. Por que a professora pode dizer que tá igual aí? Porque eu ainda tenho que descobrir o peso da mochila. Mas tá equilibrado. Por isso que eu posso dizer que tá igual. Então eu preciso descobrir aqui para realmente validar essa Exatamente. Vamos ver quanto que é. Ó, se eu tirar 1, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por quê? Tirei 1 desse lado, 1 deste lado. Ficou igual. Vamos ver. Posso tirar mais 1? Tem? Pode tirar mais um. Também ficou igual ainda. Também ficou igual, professora. Agora eu vou tirar mais 1. Ó, quanto que sobrou? Sobrou 4. Já Então deu a mochila vale 4. Vamos fazer o cálculo ali? Vamos ver. 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Daquele lado tem 7. Então desse lado tem que dar 7. 1 mais 1, 2. mais 3, 5. mais 1, 6. mais 1, 7. 7. 7 de novo. 7 igual a 7. Tinha que dar porque a balança estava Equilibrada. exatamente. Mais 1. Vamos ver este. A da melancia. Ó, tem um peso de 16 quilogramas. Aí tem Mais uma a melancia, Tudo junto vale quanto? 25. 25 quilogramas. Então, um tempinho aí para você escrever. Quanto pesa essa melancia? Exato. Descobriu quanto vale aquela melancia? Qual é a massa da nossa melancia? Vamos lá. ver. Então, eu tinha 16. O M nós chamamos de melancia. Podia ser o desenho da melancia, mas nós quisemos chamar de M. Aí ficou 16 quilogramas mais a melancia, que podia ser um tracinho que nem a professora fez ali antes, igual a 25 quilogramas. 16 mais o que dá 25? Como é que eu faço isso, professora Rosane? Eu posso fazer para chegar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deu 9. 16 mais 9, 25. De outra forma, eu posso pegar 25 menos 16, que
que vai dar o 9. Quanto que vai dar também? O 9. Isso. Então, eu posso agora tirar esse peso de 16 aqui, mas aí eu tenho que tirar 16 daqui também. Por quê? Para a balança continuar equilibrada. Lembra como a professora Rosânia tirou os saquinhos? Isso, quando eu tirava de um lado e não tirava do outro, o que que acontecia? Ela desequilibrava. Isso mesmo. Então, lembrem-se sempre da balança. Se eu tiro de um lado, Tem que tirar do outro também. isso. Então, a melancia pesa 9 quilogramas, ou seja, a massa dela é de 9 quilogramas. Ela é uma melancia bem grande. Agora, vamos ver aqui uma outra coisa. Agora vamos fazer cálculo. Agora vocês têm que imaginar a balança. Vamos lá? Olha lá o nosso amigo perguntando para o outro. Qual outro cálculo resulta no mesmo que 290 mais 110? Qual outro cálculo? Existe outro cálculo que também dá? Existem vários outros, professora Rosânia. Quanto que é 290 mais 110? Dá 400, professora Rosânia. 400. Então, eu tenho que achar outro cálculo que também dá 400. Então, é como se fosse a balança. Coloquei de um lado 290 mais 110. Deste lado eu posso pôr 400, mas o menino está desafiando seu amigo a colocar um cálculo, não só o 400. Isso. O que você ia dizer para 400? Eu tenho um bem fácil. 200 mais 200. Ah, eu pensei no mesmo. Esse é muito fácil. Mas tem outro fácil também. 300 mais 100. Ah, esse também é fácil. Então, qualquer um deles. Qual que você pensou? Vamos ver qual que o nosso amigo pensou? Ah, ele fez uma subtração. 600 menos 200. É, ele não falou adição, né? Não. Ele falou um cálculo. E deu certo. 600 menos 200 também dá 400. Aí, vamos ver o que acontece agora. Agora ele diz assim, agora é minha vez. Agora ele diz, eu vou fazer a pergunta. Se eu diminuir 100 do resultado, como você obterá o mesmo resultado no seu cálculo? Vamos fazer aqui? Ó, o que ele fez? A professora Nilma vai fazer lá. Ele fez. Qual era o cálculo que ele tinha feito? Ó, vamos ver lá. 290 mais 110. 110. Que dava 400. Aí ele falou assim, é para diminuir 100. Agora você tem que fazer o mesmo com o teu cálculo. Então ele fez 290 mais 110 menos 100. Menos os 100. Qual era o cálculo do nosso amigo de camiseta preta aqui? Ele tinha feito 600 menos 200. Que dá 400 que também. dá 400 também. O que ele tem que fazer também? Ele falou, agora eu vou diminuir 100 daqui, você vai ter que diminuir 100 de lá. E aí? Ele vai ter que diminuir 100 também. Isso nós vimos na balança, né? Se eu tiro de um lado, será que vai dar o mesmo? 290 mais 110? 400. Menos 100? 300. Agora o outro. 600 menos 200? 400. Menos 100? 300. Exato! Então, já sei, tenho que diminuir 100 também. Se você diminuir 100, eu tenho que diminuir 100. Aí a balança não fica em desequilíbrio. Porque, veja, ele não falou, se eu diminuir 100 do meu, você tem que diminuir 100. Ele falou, eu vou diminuir 100 do meu. Como você vai conseguir, na sua operação lá, conseguir o mesmo resultado que eu consegui? E ele conseguiu. Então, agora é com vocês. Vocês vão fazer, ó. Escreva um cálculo cujo resultado é o mesmo que este cálculo aqui. 900 mais 250. E depois, diminua 150 do resultado. Então, você vai fazer essa soma e diminuir 150. Então, Mas um outro cálculo, não esse. Então, são duas operações, ó. Primeiro você vai inventar algum cálculo igual. 900 mais 250 igual a quanto? Que outro cálculo você vai achar aqui? Depois você vai diminuir dos dois cálculos com 150. Então, a tua operação não vai ser essa. Essa era do nosso amigo aqui. Ele fez 900. Acho que nós vamos dar um nome pra ele. Eu vou chamar ele de Diego. Diego, um bonito nome. Então, o Diego, ele fez 900 mais 250. Você vai achar uma outra operação que dá o mesmo resultado que o Diego achou. Só que com outros números. Depois, você vai diminuir 150. Esse número não pode mudar.
Lembram Vamos dos ver? pesos? Teve algumas questões ali, professora Rosana, que de um lado tinha 2 pesos, do outro tinha 3, com valores diferentes. Isso, Você também pode fazer isso. Ah, é verdade. Você pode achar um cálculo ali, uma soma, ou com 3 parcelas. 3 parcelas, exatamente. Então é com vocês agora. Não vamos mais dar dicas. Tempinho pra vocês. Então, a sua resposta final foi 1000. Eu estou certo? Deu 1000, eu acertei. O seu resultado é esse mesmo? Como é que eu sei a resposta? A professora Nilma já fez um desenhinho ali. Quanto que dá 900 mais 250? 1150. Isso. Então, você lá na sua casa fez um cálculo que deu 1150. Pode colocar ali. A gente não sabe qual é, né? 1000 mais 150. Isso, é um exemplo. De repente você usou esse, né? De repente. É, pode ser outro também. Pode ser. Pode ser 1800 mais 250. Não, 350. Isso. Ó, Mais. lembram do que a gente fez na aula passada? Diminui aqui. Aumenta aqui. Lá. Isso. Então, você pode ter feito qualquer um. Depois a gente pediu o quê? Tire 150. Então eu tirei 150 daqui. A professora Nilma tirou 150 dali, deu quanto? Deu 1000. Isso, deu 1000. Então, qualquer conta que você tiver aqui, tirar 150 vai dar 1000. Viu como você pode brincar com as outras pessoas? Vai dar sempre esse. Então, depois, quando você encontrar com alguém que não assistiu a aula, você faz essa brincadeira. O que vocês acham? Você pode criar novas também. Ah, sim. Novas brincadeiras, claro. É que com o 1000 é fácil, né? É, com 1000. Pode ser com 100 também. Ah, com 100, com 10, qualquer um desses números ali mais arredondados fica mais fácil. Mas claro que você também pode brincar com a calculadora, fazer esse tipo de brincadeira. Então, na nossa aula de hoje, o que a gente viu? Que uma igualdade permanece verdadeira quando somamos ou subtraímos o mesmo número dos dois membros dessa igualdade. O que são os dois membros? Os dois lados. Subtraímos 150 daqui e 150 daqui, a gente obteve o quê? 1000. A gente fez aqui, né? Menos 150 e aqui também menos 150. No final, o resultado foi 1000. Ok? Então, vamos colocar o nosso resumo no nosso caderno?
resumo copiado. Agora tem o que, professora Rosânia? Uma tarefa para vocês. Hoje ela está um pouco mais comprida, vamos dar um tempo para vocês copiarem, tá? Copiem as duas questões, podem deixar um bom espaço para a primeira, né, que é para desenhar uma balança, que nem essas que a gente mostrou hoje, de 2 pratos, e de um lado colocar os 5 quilogramas e 500 gramas. Do outro lado você vai desenhar alguma coisa que tem que dar esse mesmo peso. Se você quiser colocar, por exemplo, a melancia que a professora Rosânia colocou lá, mais uma maçã, ou uma maçã, você tem que dizer quanto pesa cada uma dos objetos que você colocar lá. Se você colocar frutas, você tem que dizer quantas frutas. Se colocar verdura, tem que... Ou pode ser brinquedo. Pode ser brinquedo. Qualquer coisa que vocês quiserem colocar. Mas você tem que determinar o valor da massa de cada elemento que você colocar lá, que tem que, na soma total, tem que dar 5,5 kg para que a balança fique equilibrada. Isso, e lembre-se que vocês também podem pegar lá do armário de mantimentos, pacote de 1 kg de feijão, 1 kg de arroz ou 5 kg de arroz, podem também desenhar. Então, qualquer coisa assim. No número 2, nós colocamos 5 igualdades, sempre com um espacinho em branco. Pra você completar. Isso, lembrando que um lado do sinal de igual tem que ser igualzinho a soma do outro lado, ou a subtração no caso, ok? Então, um tempo para você copiar. Pronto? Copiaram a tarefa? Então, na próxima aula, a gente corrige junto com vocês. Vamos então para as nossas perguntinhas finais?
Vamos lá? Pergunta número 1. De acordo com a nossa história, qual era o produto que deu origem à reclamação na delegacia? Era o queijo, o trigo, o açúcar ou o pão? E aí, lembram da história? Quem que foi reclamar primeiro? O padeiro foi reclamar, professora Rosana. Então ele foi reclamar Do queijo. queijo, isso! Então, o queijo que foi o grande problema do início da nossa história. E Próxima. no final não era o queijo, né, professora Rosana? Era o pão. Era o pão que estava errado. Hoje, o tema da aula é construção de balanças, igualdade, reta numérica ou frações? Nós construímos balança? Não, nós usamos balança, mas não, Até não, desenhamos, né? mas não construímos. Era igualdade? Reta numérica também nem apareceu? Não, hoje não apareceu. E fração também não. Fração então também era não igualdade, apareceu. professora Rosana. Então era igualdade mesmo. Então hoje nós trabalhamos com a igualdade. E lembrando que podemos usar a igualdade quando um lado Tem que ser o mesmo tanto que o outro. E não importa quantos números estamos somando ou diminuindo. Próxima perguntinha. Qual operação tem o mesmo resultado que 350 menos 200? Então pensem lá. Pensem lá. Qual é a operação que tem o mesmo resultado que 350 menos 200? Primeiro temos que fazer o quê? Quanto que é 350 menos 200, né? E quanto que é? Já fez a conta? Já fez o cálculo ali mentalmente? Acho que já, né? Quer fazer ali? Vamos fazer professora? aqui? Então vamos fazer. 350 menos 200. Vai dar? Isso dá até pra fazer mentalmente, mas a gente também pode fazer ali. 150. 500 menos 400. Dá 100, professora Assim, Rosane. não precisa nem, porque a gente sabe que 5 menos 4 dá 1. Então, 500 menos 100... Desculpa, 500 menos 400 dá 100. 600 menos 300. 300, professora 300 Rosane. também não dá. 150 menos 50. Ah, essa é fácil, é 100, né, professora Rosane? Também não é. Então tem que ser a última. Será que 550 menos 400 dá 150? Vamos ver? 550 menos 400. Deu, professora Rosane. Deu. Se eu quisesse fazer mentalmente, eu podia pensar assim, ó. 550, tiro 50, fico com 500. Aí tiro, 550, tiro 50, Fica com 500. Aí tiro mais 100, fico com 400. Então, do 400 até o 550, falta 150. Então tá certo. Então a resposta é letra D. E Agora, a última. última pergunta. Na balança, qual peso deve ser acrescentado para que fique em equilíbrio? Nós temos 1 kg, 2 kg, 3 kg e 4 kg. Quanto que tem naquela balança? Vamos lá. 2 mais 1. 3. Então tem que ter 3 kg. isso. Vamos ver se fica em equilíbrio? Ah, não tinha o desenho. Achei que tinha. Então ficou a letra C na número 4. E aí, gostaram da aula de hoje? Vamos treinar bastante igualdades em casa? Isso, esperamos que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal!